Agora, meus amigos, agora sim, tudo certo. Vamos falar sobre encerramento de ciclos em nosso programa. E este assunto é um assunto complicado. Por quê? Muitas das vezes a gente não sabe como terminar este imbróglio. Como é que a gente finaliza, põe um ponto final nesse assunto? Agora sim, a Alexandra pode dar o seu boa noite ao nosso público. Boa noite a todos, é sempre um prazer muito grande estar aqui. Matheus, essa questão de ciclo é uma coisa muito particular do funcionamento de cada pessoa. Sim. Pessoas que são mais seguras, mais determinadas, que tiveram uma base psicológica muito bem formada, elas têm mais facilidade. Não que isso não doa, mas de alguma forma elas conseguem subjetivar aquele momento que elas passaram, dar um novo sentido, tirar uma lição, um aprendizado e seguir em frente. Tem pessoas que já têm mais dificuldades, são pessoas que normalmente elas são mais apegadas às coisas, às pessoas, porque mudança de ciclo envolve muita coisa. Pode ser uma mudança de cidade, pode ser se despedir de um ente querido, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser a idade. Né? Então, assim, a gente muda de idade com o tempo e a gente vai tendo que aceitar isso. Então, isso é uma coisa que depende muito do funcionamento, mas é muito importante que quando a gente tem dificuldade, que a gente peça ajuda. É claro que todas as situações têm as suas dores, têm as suas particularidades. Mas eu acredito que a da morte é a mais triste, não é? A mais difícil, talvez, de ser superada, Alexandra. Sem dúvida nenhuma. A morte é uma coisa que ela mexe com a gente, porque ela é incrível, mas a gente faz uma associação quando a gente perde alguém que a gente ama, Sim. que a gente começa a lembrar dos que já foram também. Então a gente revive a morte de outras pessoas que já foram. Então é um sentimento muito doloroso e muito difícil, mas ele tem fases, aonde a gente, depois de um tempo, isso precisa de um tempo e não pode ser forçado. Tem que se viver o luto. É importantíssimo viver o luto. Então, assim, depois desse tempo que a pessoa se sente mais confortável em falar da pessoa, ela começa a trocar essa lembrança dolorosa pelas boas lembranças, que é quando a gente diz que a pessoa fez um luto bom, sadio. Outro ponto importante também é quando a gente termina o relacionamento, Alexandra, porque é complicado você terminar um relacionamento que fala assim, eu terminei o meu relacionamento, eu sou amigo da minha ex. Não, isso é muito difícil, é um grau de evolução espiritual que eu acho que eu não tenho, enfim, muitas pessoas também não devem ter. Como é que a gente supera este relacionamento terminado de uma forma não muito saudável? Olha, Matheus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, olhar para a relação e entender onde estavam os erros. Porque o erro nunca é de um lado só, é 50%. Sim. Né? Então, a gente aprender com os erros e buscar fazer melhor num próximo relacionamento. Não se apegar, por exemplo, você tem que ter uma data marcada para se sumir com as fotografias, não ficar acessando rede social, andar no mesmo grupo, né? Porque isso tudo torna esse desapego mais doloroso. Escrever é muito... uma vez eu fiz isso com um paciente meu, posso contar porque não é daqui. Ele estava vivendo essa questão e eu falei para ele, você já experimentou colocar no papel tudo que você sente por ela? Todas as mágoas, tudo que foi bom, tudo que foi ruim, colocar tudo nesse papel? Ele arregalou o olho para mim e falou assim, mas que diferença faz? E eu encerrei a sessão aí, para ele ir com a pulga atrás da orelha e fazer isso mesmo. E ele fez, e daí ele voltou na próxima sessão e falou, doutora, eu nem imaginava que isso ia me dar o alívio que me deu. Muito obrigada. Então, assim... Já fica como uma dica para a turma de casa, né? Às vezes você tem aquele passado que ainda aparece na sua vida, no seu dia a dia. Você fala, como é que eu me livro disso? Como é que eu me liberto? Pode ser uma técnica praticada com êxito. Uma carta de despedida. Ótimo. Alexandra, vamos falar sobre vida profissional. Quero sair do meu trabalho, mas eu tenho uma gratidão por todos que lá estão, eu tenho aquele apego emocional muito forte, mas eu preciso voar, criar meus próprios voos. Estou deixando a TV Onix. Como é que eu faço pra... Mentira, velho. O Candiano ficou até duro agora. Mentira, velho. Tô brincando. Mas como é que a gente faz pra se libertar disso? Bom, primeiramente é importante a gente pensar que quando a gente está numa relação de trabalho longa, a gente cria vínculos. Claro. E esses vínculos, eles não terminam necessariamente porque a gente deixa de estar com essas pessoas o tempo todo. Esse carinho, essa gratidão, essa amizade permanece. Então, uma das formas de você poder fazer essa transição é você sempre manter um contato.
né? E assegurar para essas pessoas também que foi um momento muito importante na vida da gente, que a gente aprendeu muito, agradecer pela evolução, por todos os momentos vividos e, sim, buscar sempre que possível poder estar em comemorações, estar junto. Ótimo. É isso, estar junto. E eu acho que isso vale para os dois lados, não, Alexandra? Porque, assim, muitas pessoas falam assim, eu vou tomar a iniciativa de trocar de trabalho ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas também, para aquela pessoa que continua no local, ela tem que saber que as pessoas têm que ter os seus próprios caminhos ou abrir os seus próprios voos e etc. Por isso que eu digo, é uma via de mão dupla aí, não? Sem dúvida nenhuma, mas aí tem uma questão que é muito interessante. Quando você cultiva um bom afeto, um carinho por alguém, mesmo que você fique triste, você torce pela caminhada e pela evolução Sim, dela. Com certeza. Então, seja mãe, né? Quando um filho sai de casa... Era a minha próxima pergunta. Um amigo, né, que conseguiu uma promoção, vai embora da cidade, vai ficar longe. A gente, enquanto ser humano, a gente tem que ter essa consciência também, que às vezes a gente tem que fazer coisas que são duras, mas que são necessárias. Sim. O filho sair de casa, para a mãe, deve ser algo... a síndrome do ninho vazio. Exatamente. A síndrome do ninho vazio acomete muito as mulheres, em especial as mulheres. Por que as mulheres? Não que os homens não sintam, mas é porque é delegado à mulher o cuidado do filho, né? Então, que vê o almoço, se leva o agasalho, né? Leva a blusa, né? Então, é a mãe. Então, a mãe, de uma certa maneira, ela sente um pouco mais, né? O pai também sente, mas o pai ele é uma figura dentro da esfera familiar de moral, de conselho. Tanto que é muito comum, quando as crianças fazem bagunça, as mães falam, olha, na hora que seu pai chegar em casa, eu vou contar. Né? É algo já cultural, né? Enraizado já na Alexandra. É isso. Mas todos sentem, sem dúvida. E é muito difícil esse processo. E para todos esses casos que a gente colocou aqui para o público de casa, é possível pôr um ponto final para encerrar esse ciclo de uma vez por todas? Sim, sempre é possível. O que acontece? Isso é uma outra questão também. Quando alguém vem para minha clínica, né, que está sofrendo de amor, porque alguém terminou, né, o namorado terminou, a namorada terminou, eu sempre pergunto... É o que mais a turma procura, Alexandra? Nossa, ultimamente eu nem sei dizer. Assim. A turma está separando bastante? Estão brigando muito. Brigando com uma muito? dificuldade muito grande de se relacionar às pessoas. É verdade. Então, muito, assim. Então, assim, uma vez eu recebi uma pessoa que estava muito mal e eu questionei. Eu falei, mas, vem cá, me diz uma coisa. Isso aí tá doendo mesmo porque é amor? Ou se você arrumar alguém rapidinho que ame você do jeito que você está imaginando que ele está sendo amado, vai ficar tudo bem para você? Daí ela falou assim, eu também quero. Então, assim, na verdade, né, quando você tá bem com você mesmo, você resolve a sua questão com o outro. Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver as nossas questões. E aí, depois, o resto você consegue perdoar. Entende? Verdade. Então, desapegar, né, essa questão de fechar ciclos é difícil, mas pode ser uma experiência de muito engrandecimento pessoal e psicológico. Com certeza. Eu costumo dizer, Alexandra, que muitas pessoas falam assim, o fulano tem um problema comigo. O problema não é meu, o problema é do fulano. Exato. Porque eu não tenho problema nenhum para com ele. Exato. E quando a gente acaba ficando com essa questão de estou com um problema, fulano não gosta de mim, fulano não conversa comigo, o que acontece? Isso só vai alimentando esse mal dentro de você e te prejudicando, fazendo mal para você mesmo. E nem tanto para outra pessoa, porque para ela tanto faz como fez. Então, colocar os pratos limpos sempre é o melhor caminho. Com certeza. A questão de perdoar, eu percebo muito isso nas pessoas, é que elas imaginam que perdoar significa fazer de conta que não sentiu nada, né? Então, o outro vai achar que não me fez nada. E a verdade não é essa, é o peso, né, que a gente carrega quando a gente tem um ressentimento. A liberdade que a gente sente ao perdoar é uma coisa que só experimenta quem consegue fazer isso. É difícil, mas é necessário. Mas perdoar não é confiar de novo não, né, doutora Alexandra? Né, gente? Confiança é uma coisa que depois que está quebrada, né? Acabou, né? Acabou. Haja terapia para essa pessoa. Olha, doutora Alexandra Lopes, queria mais uma vez agradecer a sua participação, presença aqui em nosso programa. Uma salva de palmas para a Alexandra Lopes, gente. Obrigada. Em nosso programa, sempre respondendo as dúvidas de você de casa. Se você tiver algum tema que você queira discutir com a nossa psicóloga, entre em contato com o nosso programa através das nossas redes sociais, que assim que possível, a Alexandra Lopes está com a gente. Aliás, veio de uma viagem correndo aqui para o nosso programa. Foi Balneário Camboriú? Balneário Camboriú.
Camboriú. Olha que chique a doutora Alexandra. Ela viu só, Sandrinha? Nós vamos se enfiar na casa dela depois. Doutora, obrigado. A gente combina um Réveillon, né? Não Vamos fala todo isso mundo. que o povo vai, viu? Vamos Obrigado trabalhar pela Camboriú. presença e participação, viu? Eu que agradeço, gente. Um prazer.